de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Os autores são Evelyn Persigo, está presente? Aqui. Luigi Kunda. Boa noite, tudo bem? Boa noite. E Cauã Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Sob a orientação, então, de Marcos Augusto Bandini. A gente vai passar o vídeo de vocês. Depois a gente passa, então, para os comentários, tá? Evelyn. Eu sou o Cauã Rodrigues. E eu sou o Luigi Kunda. Nós somos da Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt e cursamos o curso de Eletromecânica. E o nosso projeto é o ProMEI, Prótese Mecânica Ergonômica Industrial. Que é orientada pelo nosso professor Marcos Augusto Bandini e pela nossa co-orientadora Célis Diane. A escolha do tema veio por meio de ideias em comum, como exoesqueletos militares, robótica e biomecânica. O ProMEI ele tem como função realizar o alívio de tensão durante o carregamento de carga, além de auxiliar doenças como o DORT e o LER. O DORT sendo a doença osteomuscular relacionada ao trabalho e o LER, lesões por esforço repetitivo. Além disso, a prótese também se compromete a tentar manter um baixo custo para assim aumentar sua acessibilidade. No projeto final do ProMEI, a parte estrutural seria feita de liga de alumínio, mais especificamente a 6351, que possui alta resistência e a leveza adequada ao seu objetivo. Como principais componentes, utilizaremos parafusos Allen com rolamento para as partes móveis, bem como a cinta ergonômica, que servirá para que o indivíduo mantenha a postura durante o processo. Entrando no estado da arte, eu vou falar um pouco sobre o HAL, que em sua tradução é Membro de Assistência Híbrido baseado na Cibernética, criado no Japão pelo Yoshiyuki Sankai, no ano de 2010. Como vemos nas imagens, ele utiliza tecnologias muito avançadas, fazendo com que ele aumente a capacidade do ser humano, além de fazer com que pessoas paraplégicas voltem a andar, mas também se torna muito mais caro, não tendo seu preço divulgado, porém, seus equipamentos podem custar mais de $50 mil. Falando um pouco sobre a Steadicam, esse modelo existe em diversos no mercado atualmente, entretanto eles foram desenvolvidos em 1984 pelo Garrett Brown. Ele foi feito a fim de auxiliar as gravações de alguns filmes, fazendo assim a estabilização das filmagens, tanto quanto segurando o peso e assim realizando alívio de tensões. A ideia dele, aplicada no protótipo, como mostra aqui ao lado, foi a utilização da cinta para fixar o equipamento ao corpo da pessoa enquanto ela realizava o seu movimento, além de auxiliar na parte ergonômica, tanto quanto o terceiro braço, esse braço sim sendo responsável pela transmissão do peso para a prótese. Bom, eu vou falar sobre a dissertação de Diego Pedroso dos Santos, que é um projeto mecânico de exoesqueleto robótico para membros inferiores da Universidade de São Paulo, 2011. Bom, esse projeto ele é vinculado a membros inferiores, buscando a reabilitação de pacientes sem a mobilidade nas pernas com o uso de muletas. Bom, trazendo a realidade do ProMEI, tiramos muitas inspirações deste projeto. Como vocês podem ver na imagem, excluímos o uso de atuadores e utilizamos sistemas de amortecimentos mecânicos para contribuir com o alívio de tensões geradas pelo levantamento de carga. A fim de demonstrarmos de forma prática o funcionamento do ProMEI, estamos desenvolvendo um protótipo. Entretanto, mesmo como você pode ver ao lado da imagem aqui, acabou passando por alguma série de mudanças, sendo elas a mudança na sua estrutura, onde ela teve que ficar adequada para facilitar a parte de usinagem, tanto quanto redução de custo. Essa redução de custo também foi influenciada pela parte do material, onde nós acabamos mudando da liga de alumínio 6351 para o polipropileno, um polímero. Além disso, nós também acabamos tendo que retirar a parte de regulagem de altura, o que acabou encarecendo a quantidade de material. Essa regulagem de altura é de deveras importância para o projeto final, pois aumenta a sua acessibilidade, sendo um equipamento utilizado por diversos tamanhos de pessoas. A cinta utilizada no protótipo final é diferente da utilizada no protótipo. Também ela deve ser reforçada com uma chapa para aumentar a sua resistência. Falando sobre a parte de usinagem, a mudança na geometria das peças foi uma grande oportunidade, tanto quanto o material, que agora, por ser um polímero, é muito mais fácil de ser usinado. Entretanto, necessitando uma parte de soldagem um pouco diferente, utilizando de aditivos em cima. E logo aqui ao lado podemos ver uma simulação de como será o funcionamento do protótipo em si. Para aumentar a confiabilidade e mostrar o funcionamento do equipamento, realizamos alguns estudos na ferramenta do SolidWorks. Esses estudos são de elementos finitos, e eles demonstram a resistência do material devido a uma força aplicada. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Obrigado.
Então, pessoal, a gente vai abrir agora para os 5 minutos de vocês para fazer ali comentários adicionais, tá? Iniciando agora. Seu microfone está desligado, tá? Boa noite, tudo bem? A gente vai utilizar então Bem. no PowerPoint para conseguir fazer uma melhor visualização da nossa apresentação, certo? Sem problemas. Certo. Então, muito boa noite a todos. Queria agradecer novamente pela FEBIC, por toda a oportunidade que a gente tem. Também agradecer a nossa escola que seguiu ceder e dar apoio a todo ao longo do projeto. E falar, meu prazer, meu nome é Luigi Kunda. Eu sou a Evelyn Pérsico. E eu sou o Paulo Rodrigues. Pois bem. Pode ir, pessoal. Certo. Pois bem. Vou dar uma ênfase na relevância do trabalho, que é sobre a prevenção do DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, e do LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Nós realizamos várias pesquisas e vimos que também abrange a nossa área de metalúrgica, que no ambiente fabril é muito comum encontrar afastamentos devido ao DORT e ao LER. Então, como vocês podem ver no gráfico, que a gente fez um levantamento no site do Sinan, entre 2020 e 2022, separados entre feminino e masculino, quanto que foi os incidentes de DORT e LER no Brasil. Pois bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças que vieram a partir da gravação do vídeo, onde a nossa principal metodologia aqui foi a elaboração do nosso protótipo. Visto agora, aí no PowerPoint, a gente tem algumas fases, como apresentado no vídeo. A primeira ali é a ideia total do projeto, considerando algumas funcionalidades que agora a gente acabou tendo que reduzir, sendo elas uma amplitude para que vários corpos possam utilizá-lo. Posteriormente, a gente passou para um segundo modelo, onde este acabou tendo que ser readequado para compor o material e o custo que a gente poderia disponibilizar. E o terceiro, aí sim, entra a parte do protótipo real, devido às partes de usinagem e ferramentaria que a gente teria disponível no momento. Seguindo novamente no SolidWorks, que é a nossa ferramenta para desenvolvimento de ferramentas online, a gente vai falar um pouco sobre como a gente fez os estudos para chegar ao material correto. Então, a gente utilizou o Simulation, que é uma ferramenta do SolidWorks que consegue fazer uma análise para ter as partes de teste de força, deformação e até mesmo esforços mecânicos. Com base nisso, a gente conseguiu chegar no material adequado, que foi o polipropileno. Por fim, então, a parte da metodologia, onde a gente começou a ir para a oficina de fato e começou a demonstrar, a usinar os componentes. Então, a gente utilizou de diversas ferramentas, como a parte da flexadora, que foi uma grande aliada no desenvolvimento desse trabalho, parte de furadeira, ajustagem, utilizando bancada, limas e coisas do tipo. Então, ao todo, com cerca de mais ou menos 2 meses de trabalho, fazendo 2 dias na oficina por semana, a gente conseguiu chegar à confecção de 24 peças. E, posteriormente, então, a gente conseguiu concluir em tamanho real a prótese apresentada no projeto. Claro, ela ainda não está no seu projeto, no seu total, no seu 100%. Entretanto, ela já chega a realizar grande parte das funções, então a sua parte estrutural finalizada. Por fim, então, a gente parte para a parte da montagem. Então, a prótese agora, ela já está funcionando. A gente tem, então, esse terceiro braço na parte de trás dela, que é responsável por fazer o alívio de tensão durante o carregamento de carga. Então, por exemplo, eu posso vesti-la aqui e eu consigo, posteriormente, aplicar uma carga sobre esse braço. Esse braço, ele utiliza um sistema de molas que ainda não estão inteiramente adequados, como eu falei, o protótipo não está no seu 100%, mas através disso, ele consegue, com essa mola de tração fixada nessa região, o peso apresentado aqui, a prótese tende a se deformar, a mola traz o movimento de volta e distribui ao longo das peças, jogando para a parte de trás do quadril. Essa parte distribui igualmente, divididamente em 2 pontos para cada uma das pernas. Vou deixar a mola aqui. E assim, esse peso é distribuído ao longo dos membros para o solo. Essa peça, ela parece um pouco grande, mas ela é bem maleável e ela tem várias articulações.
Bom, como meu colega ressaltou, esse protótipo bom, isso aqui é basicamente o protótipo do nosso projeto. Então, várias coisas do projeto final não foram acopladas, como a regulagem para diferentes tamanhos de pessoas, mas ainda vamos fazer várias modificações no projeto. Como ele falou, o acoplamento das molas de tração aqui vão ser a peça-chave para suportar o peso colocado em cima da prótese. E as molas na parte do inferior para fazer a absorção dos impactos durante a marcha. Também a gente tem que utilizar então, a parte da cinta acoplada no protótipo e as amarras para movimentação. Seria isso, então. Muito obrigado, gente, pela atenção. Obrigada, pessoal. Vamos prosseguir, então, agora a palavra aos avaliadores. Iniciando, então, pelo avaliador Francis Gleison, você tem a palavra. Obrigado, Jordana. Antes de iniciar a avaliação do projeto, eu queria agradecer a FBIC. O som está bem baixinho, consegue aproximar um pouquinho mais? Não consegui te ouvir, perdão. Se tem algum problema no fone, melhorou? Melhorou. Melhorou, Antes de- meninos? Sim, Sim? sim. Beleza. Então, antes de iniciar a avaliação do projeto, eu queria agradecer à organização da FEBIC pela oportunidade e que eu tive que conhecer esses 6 excelentes projetos, né? A gente vê o quão descolados estão os nossos jovens em relação à iniciação científica. E os parabéns vão para vocês também, né? Parabéns pela iniciativa de ter proposto essa prótese, né? Visando a ergonomia das pessoas nos seus trabalhos braçais. E aí, em relação a isso, eu queria perguntar a vocês. Vocês chegaram a fazer algum estudo, uma análise da ergonomia da prótese de vocês? O quão confortável ela será, já que vocês agora já têm um protótipo concluído, já chegaram a fazer essa análise de ergonomia mesmo falando, né? Quão confortável seria utilizar uma prótese dessa durante uma tarefa? Se isso vai atrapalhar ou de que forma isso vai otimizar a mobilidade das pessoas? Ainda o protótipo está em fase de desenvolvimento. A gente ainda vai aplicar as espumas e dar acabamento nele para que ele fique confortável no corpo. E durante a nossa feira, ano passado na escola, nós tivemos vários feedbacks de pessoas que já tiveram contato com esse tipo de doença, o Dort e o Ler, e como isso iria ajudar muito eles nessa jornada de trabalho. Sobre a parte de ergonomia, a gente ainda vai fazer os devidos estudos sobre como isso se aplicaria na prática no ambiente fabril. Mas alguns pontos que falta colocar, no caso, seria a cinta, principalmente, e outras coisas que a gente estava preocupado era com o peso do protótipo. O protótipo, atualmente, ele pesa uma média de 5 quilos. Então, não vai ser algo que seja um incômodo durante a utilização. E também é importante ressaltar que esse protótipo ele não é utilizado para fazer apenas um carregamento de carga, mas sim para pessoas que trabalham nisso como sua rotina de trabalho, que exercem 6 horas de rotina. Então, novamente, como ele falou, temos algumas melhorias, a parte das portas, temos que enterrar, a gente vai colocar a parte das amarras para ele se acoplar bem ao corpo, passar uma vaselina nas articulações para conseguir deixar algo mais móvel e assim poder deixar ele mais adequado. Ele também foi confeccionado com uma média de um estudo de mais ou menos 20 pessoas, tirando partes do corpo e de tamanhos, para que assim ele fosse o mais próximo possível da maioria dos corpos das pessoas, né? Obrigado, meninos. Fico contemplado aí com a resposta de vocês. Obrigada, então, Francis Gleison. Vou prosseguir agora para o próximo avaliador. Márcio, você tem a palavra. Ok. Parabéns. É mais um trabalho que eu enxergo como justificativa se vocês no futuro incorporarem. Acho que tem um ganho potencial como tecnologia assistiva, né? Que é aquela tecnologia que é aplicada para o público de inclusão, né? Pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade, talvez com alguma adaptação, que eu acredito que vocês têm inventividade de sobra para bolar, porque é muito criativo, né?
a ideia. Então, assim, esse apelo eu acho que é interessante ter num relatório, enfim, num resumo, sempre é algo que chama atenção, porque é algo que pode tornar o trabalho mais visível também. Então, a questão da tecnologia assistiva sendo uma das aplicabilidades para esse protótipo também, né? Como desenho universal. Imagine isso dentro das escolas, por exemplo, com alunos que têm alguma dificuldade e eles poder participar de alguma atividade física usando, por exemplo, esse protótipo, né? Não sei qual é a possibilidade disso, mas acho que esse apelo existe nesse trabalho. Eu acho isso muito, muito louvável. Depois, vocês falaram lá que vocês usam uma etapa de... Vocês substituíram... Isso também acho muito interessante, que, imagina, tem trabalhos de pós-graduação sendo concluídos para aplicar ciência e engenharia de materiais. Vocês já estão fazendo isso dentro do curso de vocês. Vocês já estão usando as ferramentas de simulação para poder decidir qual que é o material. Isso é estupendo ver, né, na prática. E eu perguntaria para vocês falaram que substituíram, né? Uma da etapa de decisão de vocês foi substituir a liga de alumínio pelo PP, pelo polipropileno, e daí vocês passaram por uma etapa de aditivação. Queria entender um pouco melhor como é que é essa etapa, por que ela é necessária. Pois bem, o alumínio foi a primeira liga que a gente acabou tendo contato para conseguir realizar a confecção do protótipo. Entretanto, no início a gente tinha até umas ideias de fazer algumas operações de soldagem que cortariam um pouquinho mais. O apelo da feira, como comentaram, muitos feedbacks vieram com o uso de polímeros. Então a gente acabou fazendo um adendo dentro dele e começou a perceber que, além dele ser extremamente leve, a gente até se assustou honestamente quando a gente teve a confecção dele e viu que ele tinha apenas 5 quilos, 5,15 para ser exato, foi uma grande diferença. Era algo que o pessoal sempre pergunta, ele é pesado? Ele realmente é ergonômico? Cara, a gente está testando ele essa semana e realmente ele não sente enquanto tu usa, sabe? Então, o polipropileno nesse sentido foi incrível, sabe? E ele ter um custo mais acessível também para baratear o protótipo, não só para a nossa confecção, mas caso alguém quisesse vir a utilizá-lo, também ajudou bastante, tá, na decisão. Perfeito. E vocês chegaram a avaliar outro tipo de polímero, por exemplo, vocês falaram da leveza do polipropileno, né? A questão, por exemplo, polietileno de alta densidade ou de ultra alta densidade, alguma coisa assim chegou a ser cogitada, porque seria um material extremamente leve, mas eu também desconheço o potencial de usinagem desse material, né? Vocês chegaram a ver outros materiais além do poliméricos? A gente fez estudo com outros dois. Quando a gente foi migrar da liga de alumínio para definitivamente os polímeros, a gente fez estudos com 3 materiais. O PP, que é o protótipo, o nylon e o poliacetal. Na média, eles tiveram resultados bem parecidos, na questão de, mas o PP sempre foi o mais leve e dados aos orçamentos que a gente fez também, sempre foi o que teve a cotação mais baixa. Perfeito. Até o nível de densidade assim, dele, em comparação com o alumínio, ele é 3 vezes menos denso, sabe? Então, bem interessante. Ótimo. Muito obrigado. Satisfeito com as respostas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Márcias. Vou prosseguir, então, para a próxima avaliadora. Luana, você tem a palavra. Boa noite, parabéns equipe pelo trabalho apresentado. Os comentários que eu tenho a fazer e as dúvidas que eu tenho é em relação também às fases e evoluções do protótipo que vocês tiveram ali, o projeto dele, né? Um dos motivos que vocês foram adaptando foi o custo também, né, em relação aos processos. Vocês chegaram a mapear os custos, a diferença que cada protótipo teve como valor agregado? Sim, a primeira limitação que a gente acabou encontrando para ter que fazer essa migração foi o material e a sua geometria. Então, quanto mais robusto o protótipo, quanto mais funções ele teria, mais material seria necessário. Então, a parte do polipropileno ali, o nosso protótipo a gente utilizou como base um tarugo de 60 milímetros de diâmetro. Para a gente partir para um tarugo, para os protótipos mais robustos que a gente tinha no início, a gente teria que aumentar esse diâmetro. Aumentando esse diâmetro, acabaria por aumentar o custo e uma base, mais ou menos, de 60 milímetros
para mais ou menos 85, 90 do diâmetro do tarugo, ele acabaria indo para 1.600, 1.500 nessa média, que foi a cotação que a gente tinha feito. Uhum. E o valor estimado do protótipo, vocês já conseguiram estipular? A gente já chegou num resultado bem aproximado já. Com a parte de usinagem, com a maioria dos componentes que a gente já tem, a gente acredita que ele vai chegar na média de R$950 mil. Uhum. Obrigada. Essas seriam as minhas dúvidas. Obrigado. Obrigada, Luana. Obrigada, pessoal, pela apresentação. Muito Então, obrigado. Imagina. Então, aqui eu agradeço, tá, a presença de todos os estudantes, professores, avaliadores, em nome da FEBIC. Essa gravação, ela vai ser disponibilizada ali no YouTube, no canal, né, da FEBIC oficial ali, em até 3 dias úteis, tá? Novamente, aí, reforço, agradeço a presença de todos aí nessa noite. E a gente vai estar, então, encerrando a nossa banca virtual no dia de hoje.